Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Hoje, no episódio de número 272, continuamos a seguir o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, mantendo assim o nosso propósito de estudar a doutrina espírita e o Evangelho. Hoje veremos o capítulo 29, e, de novo, a Dorcas retorna para conduzir essa primeira reflexão. E o título já é bem sugestivo, um tema profundo, diverso, que a Dorcas traz, inclusive com vários questionamentos, eu adoro, né? O título é Compreensão. Não vou dar muito spoiler, porque está muito interessante, várias questões abordadas, tá bom? Mas eu sempre relembro duas questões principais. A primeira é que a gente sempre tenta estender o assunto, te oferecendo uma bibliografia complementar, inclusive com os links para acesso, para facilitar a sua leitura. E a gente sempre faz o convite para que você passe pelas mensagens que nós sugerimos que permitem aprofundar o estudo do tema. Fica sempre no comentário aí, na descrição, né, dos áudios, tanto no YouTube quanto nas diversas plataformas de podcast. Então você está mais do que convidado a aprofundar o estudo. E como o tempo aqui sempre é curto, né, nunca dá tempo da gente falar muita coisa, a gente tem o nosso segundo momento, que é a nossa live, que acontece no mesmo dia do lançamento do podcast, no nosso canal do YouTube, onde a gente vai ter a presença da Dorcas e da Cláudia para a gente dar continuidade às discussões aqui iniciadas. É um momento gostoso, onde a gente tem condição de interagir, de participar, você já está mais do que convidado. Se não puder estar presente ao vivo, não tem problema, fica gravado, você ainda pode participar posteriormente, pode compartilhar o link, enfim. Mas ao vivo é muito melhor a interação, né? A gente gosta muito desse segundo instante. Dado esses dois avisos, né, a gente só relembra que no final a gente tem o nosso momento de oração. A gente sempre inicia com uma poesia, preferencialmente de Maria Dolores, uma poetisa espiritual belíssima. Hoje não vai ser diferente, então a gente convida também para ficar até no final e orar com a gente de coração. Tá bom? Feito tudo isso, eu só reforço o nosso convite de sempre. Vamos ouvir? Queridos irmãos, que alegria estarmos juntos para mais uma valiosa reflexão do livro Ceifa de Luz, na qual Emmanuel, através da psicografia de nosso querido Chico Xavier, vem nos ensinar neste capítulo 29 sobre compreensão. Irmãos, quando me deparei com este tema, pensei, por que a espiritualidade separou um capítulo inteiro para falar sobre ele? Então, olhei para dentro de mim e pensei, mas como isso? Eu sei compreender. Eu me acho uma pessoa super compreensiva, mas só que não. Percebi no decorrer do estudo deste tema que estou muito, irmãos, muito longe de o ser. Maria Dolores, na poesia Caridade Esquecida, me fez cair na realidade que se encontra o meu espírito, dizendo-me assim: compreender, atitude que, se fosse observada, seria uma luz na estrada clareando em derredor. Infelizmente, no entanto, há muita gente esquecida dessa luz que ampara a vida, fazendo o mundo melhor. Nossa poetisa relata que a compreensão é luz que ampara a vida, fazendo o mundo melhor. Para entendermos o que nossa irmãzinha nos diz, precisamos nos interessar em construir o mundo melhor. Para tanto, precisamos ver este mundo e nos vermos dentro deste mundo. Quem sou eu aqui neste planeta escola? O que vim fazer aqui? Para tanto, preciso me autoconhecer, me perceber um sujeito de minha história de vida, pois somente me autocompreendendo que eu tenho a possibilidade de compreender o outro, não é mesmo?
Mas, irmãos, compreender não é entender. Compreender é mais que entender. Segundo a escritora coordenadora pedagógica Patrícia Monte, a compreensão é um elemento importante na comunicação empática, não violenta, afetiva e assertiva. A compreensão é uma experiência. Portanto, meus queridos irmãos, nem tudo que eu tenho, que eu entendo, eu internalizo como aprendizado. Logo, nem tudo que eu entendo faz sentido para aplicação prática em minha vida. Compreender leva à ação, mas não a qualquer ação. Compreender nos conduz a uma ação empática, de se colocar no lugar do outro. Não violenta quer dizer doce, amorosa, afetiva, acolhedora e assertiva. Assertiva. Se entendemos, mas não compreendemos, segundo Paulo, somos como um sino que tine, ocos por dentro e só fazemos barulho, e um barulho muito alto, viu? Mas voltemos para o interesse em construir um mundo melhor. Deste interesse parte a nossa conexão com as palavras de Maria Dolores. Maravilhoso demais, né? E assim buscar o sentido dessas palavras em nossa vida. Neste ponto se encontra a compreensão. Portanto, se faz sentido algo para nós, o compreendemos. A compreensão dentro da didática de ensino-aprendizagem perpassa, irmãos, pela interpretação de algo, para assim fazer sentido e ser internalizado como conhecimento adquirido e assim produzir de forma motivadora a sua prática. Logo, algo chama a nossa atenção, já por estar dentro de nós, nos interessamos e procuramos entender. Se faz sentido, compreendemos, reconhecendo o caminho como sendo nosso, nos apropriando do saber em sua prática. Que maravilha, irmãos, como a espiritualidade nos conduz no caminho do conhecimento. Sem dúvida, e neste capítulo, a espiritualidade, ela nos conduz ao rico caminho do ensino-aprendizagem, no qual a compreensão é um processo dentro deste processo. A compreensão é um processo dentro deste processo. Com este tema, a espiritualidade nos convida a uma reflexão que envolve o nosso desenvolvimento mental, nossa inteligência, nosso processo cognitivo no desenvolvimento dos sentidos. Interessante notarmos que no capítulo anterior estudamos sobre estado mental, em como podemos visualizar as situações de maneira diferente, significativa, para ativarmos nossa mente de forma sensata, num desenvolvimento de fé e coragem, como nos conduziu intuitivamente nossa irmãzinha Claudinha, objetivando nosso progresso espiritual. O capítulo nos disse que, indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos, mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com a possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Para desejarmos um mundo melhor, então, irmãos, precisamos da luz da compreensão, a fim de escolhermos nosso estado mental justo, convertendo as difíceis situações em caminho para a construção de um bem maior, através do amor, isto é, compreensão. Hoje, após ressignificarmos as situações aparentemente difíceis em nossa vida, precisamos nos atentar para o nosso desenvolvimento mental, no processo cognitivo de aprendizagem que nos conduzirá a práticas significativas, as quais se darão somente através da compreensão. Encontramos aqui, irmãos, uma definição para compreensão diretamente para a nossa alma. Compreensão é a renovação íntima do saber. Compreensão é a renovação íntima do saber.
Finalizando o capítulo anterior, Emmanuel nos diz: e depois de aceitá-las, construtivamente verificamos que a bondade de Deus nos concede a bênção do trabalho, no qual ser-nos-á possível ajudar-nos para o céu, para que o céu nos ajude, abreviando qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, subliminando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino, para a edificação de um futuro melhor. Irmãos queridos, que maravilhosa e eficaz didática a espiritualidade amiga usa conosco. Então, desejando entender o significado da palavra compreensão, resolvi recorrer ao dicionário da língua portuguesa, que me retornou com uma interessante definição. Compreensão é a capacidade de compreender, entender ou assimilar algo. É considerado um processo cognitivo relativo ao conhecimento, onde é necessária a interpretação de determinada coisa para que seja apreendida pelo indivíduo. Assim, gera-se um estado mental no qual a coisa compreendida é internalizada. Nesse interessante processo cognitivo do conhecimento à aprendizagem, entendemos que para que haja assimilação, a internalização do conhecimento, a fim de chegar à sua prática, é necessário que passemos pela fase da compreensão. Neste sentido, lembrei-me do meu curso de teologia, no qual, estudando sobre verdade e método, traços fundamentais de hermenêutica filosófica, Hans-Georg Gadamer afirma que a compreensão é a condição de possibilidade da aprendizagem, pois não é possível aprender algo incompreendido. Não é possível compreender algo incompreendido. Compreender significa aprender o sentido de algo, torná-lo familiar. Aprender, por sua vez, requer a aquisição. Compreender, por sua vez, requer a aquisição da habilidade necessária para realizar uma atividade relacionada à coisa compreendida, irmãos. Hans continua: ora, para aprender a fazer algo, é necessário primeiro elaborar em seu ser o que deve ser aprendido. Ora, para aprender a fazer algo, é necessário primeiro elaborar em seu ser o que deve ser aprendido. Senão, permanece indeterminada a coisa mesma na qual se deve se ocupar a aprendizagem. Portanto, para aprender, precisamos compreender, após compreender, assimilar o que aprendeu, inevitavelmente já internalizado o conhecimento, praticá-lo. E é justamente essa prática com sentido que Emmanuel nos ajuda a compreender as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos crentes da cidade de Corinto. Paulo falara de espírito para espírito, e isto chamou minha atenção. Que espíritos somos? Professamos uma fé em sua prática? O que devo crer como espírita? Irmãos, somos conhecidos pela caridade. Na Revista Espírita de janeiro de 1961, Kardec reafirmou as palavras do Mestre Jesus, apresentando ao mundo a luz do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas que é só isso? É só isso? Se faço caridade, cumpro minha missão como espírita? Indiscutivelmente, irmãos, à luz desse capítulo Compreensão, a resposta é não. Preciso ver além de uma simples prática. A doutrina espírita me garante um pensar, um raciocínio em constante movimento na vida espiritual, como Leon Denis escreveu na página 123 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na planta, a inteligência dormita. No animal, sonha, só no homem acorda. E, queridos irmãos, precisamos acordar para uma razão que nos conduza a uma prática com sentido.
Como espíritas, antes de praticarmos a caridade, devemos estar convictos, compreendendo as verdades que nos movem. Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Estes conceitos fazem sentido para nós ou somente os repetimos? Ou realmente cremos com bases sólidas este conhecimento que move nossas atitudes do amor em ação, que é a caridade? Sentimos o que pregamos ou somente cumprimos a lei? Se não sentimos, irmãos, não temos convicção. Logo, dizemos que somos espíritas, mas nos comportamos como ateus, como protestantes, como católicos. Agimos de acordo com as situações, como verdadeiros camaleões. Isto é essencial, pois se um desses conceitos não funciona para o nosso desenvolvimento mental, então o espiritismo como um todo também não funcionará. E é justamente isso que Emmanuel, neste capítulo, quer chamar a nossa atenção. Como Paulo quisera chamar a atenção dos crentes de Corinto. Se não tiver amor, numa atitude com sentido, nada serei. Emmanuel nos diz, encerrando o início desse nosso diálogo: de todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todos. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Queridos irmãos, que banquete espiritual! Vamos conversar mais um pouquinho na live com Claudinha, Lana e Fabiano? Que nosso bondoso Deus, em sua justiça e compaixão, queridos, nos abençoe, hoje e sempre. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Caridade Esquecida, de Maria Dolores. Compreender. Atitude que, se fosse observada, seria uma luz na estrada, clareando em derredor. Infelizmente, no entanto, há muita gente esquecida dessa luz que ampara a vida, fazendo o mundo melhor. O homem que administra negou-te certa vantagem. Não é que perdesse a imagem do amigo do benfeitor. É que carrega nos ombros uma cruz de compromissos, deveres, contas, serviços que não consegue transpor. O companheiro que passa e fugiu à cortesia do costumeiro bom dia, de modo algum te esqueceu. Ele segue ao hospital, quer ver na marcha apressada a esposa cirurgiada que não sabe se morreu. A dama que vai de carro, de olhar triste e contrafeito, que não te viu a preceito, a fraterna saudação, vai buscar antigo chefe, embora em desassossego. O esposo precisa emprego, a fim de ganhar o pão. Entender, silenciar ante os apuros da vida é caridade esquecida em muitas áreas do bem. Em louvor dos semelhantes, não te queixes, alma boa. Sorri, ampara, perdoa. Não busques julgar ninguém. E nessa prece, amigo Jesus, em que te buscamos de coração, te pedimos o amparo para nossas almas, sobretudo necessitadas de compreensão. Ajuda-nos, mestre amigo, no olhar para nós mesmos, buscar o juízo severo daqueles que realmente querem melhorar e finalmente compreender que no relacionamento com os semelhantes devemos buscar sempre o exemplo da misericórdia divina, que perdoa, que ampara e que busca fazer o melhor no esforço sincero do autoburelamento. Que a tua luz
nos ampare os corações para que estejamos sempre dispostos a realizar o melhor em qualquer situação que a vida nos proponha. Graças te damos, mestre amigo, graças damos aos benfeitores do mais alto que estão sempre ao nosso lado, nos amparando e nos protegendo. Que assim seja.